Olá, boa noite, graça e paz. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo que estamos fazendo referente à nossa salvação, referente à salvação de nossas almas. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre a participação do homem na conversão e também vamos falar o que é conversão. Salvação é a obra de Deus para o homem, não obra do homem para Deus. Como já vimos, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus. O homem é completamente incapaz de dar um só passo em direção a Deus por si só, pois leva sobre si a sentença da morte espiritual. Pois quando ele desobedeceu, veio o veredito, ou antes dele desobedecer, já tinha sido avisado para ele qual seria a consequência da desobediência. O homem desobedeceu, veio a consequência, e essa consequência passou-se a todos os homens. E agora todos os homens precisam da graça de Deus, precisam da ajuda de Deus, precisam do socorro, da misericórdia. Deus fez isso em favor do homem, e como o homem era incapaz de dar um só passo em direção a Deus, Deus teve a bondade de dar esse passo, por mais que o homem estava morto, por mais que o homem não merecia, por mais que o homem estava afastado, o homem que se afastou. Deus se aproximou do homem através do seu sacrifício. Deus tomou a iniciativa de providenciar a redenção e efetuando a provisão para salvar o homem da sentença da morte. Enviando seu filho morrendo, seu filho ressuscitando, agora o homem tem o direito de se aproximar dele por uma decisão de crer, por uma decisão, mas todo o início foi Deus quem criou. Após Deus fazer tudo o que foi feito em favor do homem, em favor da humanidade, em favor de todo ser humano, só uma coisa Deus não podia fazer, ou não pode fazer, é te forçar, forçar alguém a servi-lo. Ele criou o meio, ele providenciou o sacrifício e ele disponibilizou para mim e para você. E agora eu e você temos que tomar uma decisão, por mais que o Espírito está ajudando, por mais que Deus está ajudando, mas ele não te empurra, não te força, ele não te agarra e traz você sem que você queira. Mas ele te faz a oferta, ele te faz o chamado, ele te faz o convite. Então, após Deus fazer isso tudo em favor da humanidade, em favor do ser humano, aí vem a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é simples: voltar-se para Ele com as mãos vazias, e Ele as encherá pela sua misericórdia. Essa nossa ida a Deus implica rejeitar todo o pecado, sem tentar obter a nossa salvação por esforços humanos. Não tem, por esforços humanos, impossível. É por meio da graça, por meio da fé. Mas temos que olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E hoje nós vamos falar o que é conversão. A palavra conversão, ela literalmente significa virar-se para a direção contrária. Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever mudanças total que ocorrem na vida da pessoa que abandona o pecado e vem a Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo. Tem que abandonar o eu, abandonar os ídolos, abandonar o pecado, virar-se as costas para o eu e se virar em direção a Cristo. Para isso acontecer, tem que primeiro ter o arrependimento. O que é arrependimento?
Arrependimento é quando você sente tristeza ou quando você sente que você está em falta com Deus e vira-se para Deus. Mas essa virada, esse arrependimento, ele só pode acontecer de fato se ele estiver unido à fé. O arrependimento unido à fé se torna a conversão que nós estamos falando. Da definição acima, podemos ver que a conversão envolve dois atos. Primeiro, é dar as costas ao eu. Segundo, ato da conversão é a pessoa crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. O primeiro ato é dar as costas ao eu, e o segundo ato é olhar em direção a Deus e crer que voltando-se para Deus e abraçando a vida eterna. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Que dessas coisas vos convertestes ao Deus vivo. Que coisas? Tudo que é pecado. É virar-se, fazer uma conversão, virar-se em direção a Deus. Atos 28, 18, olha o que diz. E os converteres das trevas para a luz. Você estava no escuro, você vem para o claro. Da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão do pecado. Da escuridão para a luz. Da potestade de Satanás para o Criador, para Deus. Isso é conversão. Ezequiel 18, versículo 30. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. De todo mal, de toda iniquidade. E, fazendo isso, a iniquidade não servirá de tropeço. E a mudança do homem de direção é como se alguém estivesse indo na direção que iria levar à destruição e à miséria. É avisado, olha, esse fim vai te causar destruição total, dano total. Você irá se perder, você irá para o abismo. E quando a pessoa ouve isso, dá voz, dá atenção a isso e atende o chamado, ela toma a direção contrária. Ela estava indo para as trevas, ela volta em direção à luz. Ela estava servindo as potestades de Satanás, ela vira e vai servir agora o Deus vivo. Ela estava servindo a ídolos, agora ela serve a Deus. Note que o homem é salvo não somente porque deixou seus pecados, mas porque se voltou para Cristo. Enquanto seus olhos permanecerem fixos na obra redentora de Cristo, ele não se desviará. O homem é salvo porque se voltou para Cristo. Olha o que diz aqui Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvo vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então tem que virar e voltar-se para Deus. Não é só porque fez a conversão, tem que olhar para Deus. Não é só porque deixou o pecado, tem que olhar para Deus. Salmos 34, 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá dano. Contemplai a Deus e andará na luz. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os olhos têm que estar fixos em Jesus. Esse é a verdadeira conversão. Agora vamos ver os passos para essa conversão. Primeiro passo da conversão. Salmo 119, versículos 59 e 60 diz assim: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Primeiro é reconhecer que precisa de um Salvador. Segundo é voltar-se para Deus. Terceiro é ter pressa. Esse é um dos primeiros passos para a conversão.
O primeiro passo corresponde ao arrependimento. O segundo passo corresponde a voltar-se para Deus. E o terceiro passo corresponde a apressar-se. Não pode ficar esperando. O tempo voa. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 24 horas, 1 mês, 1 semana, 1 ano, 2 anos. Não sabemos. Então temos que nos apressar. Vamos ver aqui que os mesmos 3 passos se encontram na história do filho pródigo. A conversão do pródigo começou quando ele percebeu sua condição pecaminosa e sua necessidade do pai. Este foi o primeiro passo da sua conversão. Reconheceu o seu estado pecaminoso. Então, caindo em si, Lucas 15:17, disse: quanto aos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O segundo passo foi a decisão de retornar ao pai. Olha a decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O último passo foi o de agir com um coração arrependido e com fé. Se ele não tivesse tomado a decisão e voltado para seu pai, sua decisão de arrependimento teria sido somente um sentimento momentâneo. No caso, houve uma conversão sincera, pois ele levantou-se, deixou o chiqueiro do pecado e foi para seu pai, iniciando uma nova maneira de viver. Então ele tomou a decisão. Ele não só ficou fazendo a programação, teve ação. A conversão exige ação. Se você sentir remorso, mas continuar na mesma direção, se você se sentir arrependido e continuar na mesma direção, não seria arrependimento, seria só remorso. Se você sentir arrependimento e fazer a conversão, aí sim, não é remorso, é arrependimento, porque você teve atitude, teve ação que você colocou em prática. Então, para que a conversão seja de fato verdadeira, sincera, temos que tomar atitude, decisão. Hoje, temos muitos crentes que estão nessa mesma condição, porém, não tomam uma decisão sincera. Eles sentem remorso, eles choram, eles gritam, mas só que amanhã eles vão estar fazendo a mesma coisa. Arrependimento é quando deixa. O filho pródigo deixou o chiqueiro. Quando você toma a decisão, você coloca aquilo que você programou em ação. Você volta em direção contrária. Você sai das trevas e vem para a luz. Você sai da potestade de Satanás e vem para Deus. E você se apressa em fazer isso, porque não tem tempo. Então, quanto mais tempo nós estivermos servindo a Ele, essa será uma conversão de fato. E na história do filho pródigo, ele programou tudo. Vou fazer assim, vou chegar lá e falar para o meu pai dessa forma, e vou querer ser um empregado. Eu não mereço ser mais filho, eu não sou digno, eu envergonhei o meu pai. Esse era o pensamento do filho pródigo quando ele estava naquela situação. Mas ele tomou a decisão e veio. Quando ele toma a decisão e vem, o que o pai faz? O abraça, pede para dar banho nele, coloca vestimentas novas nele, faz festa. E o que o pai diz? Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, é hora de encontrar o verdadeiro pai. É hora de encontrar o verdadeiro pastor. É hora de se encontrar com Deus. Quando isso acontece, é a verdadeira conversão. Dê o like, manda esse vídeo para o seu amigo, dê o joinha, divulgue nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Manda para o seu amigo, manda para o seu vizinho, manda para o seu amigo de trabalho, coloca nos grupos para que eles ouçam, escute, medite, reflitam sobre o que é a verdadeira conversão. Desde já, eu agradeço a todos
Graça e paz e todos tenham uma boa noite. Amém.